Agora sim, paz do Senhor. Salmo 106 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, porque hoje é dia do Senhor, é dia da gente louvar a esse Deus maravilhoso, bendito. Então vamos louvar o Senhor. Vou acenar assim. Vamos louvar com o hino do João Manô. Como chama? Melhor que a vida. Melhor que a vida. Depois, se você quiser ouvir, é uma música inspirada numa pregação do John Piper. Vamos bater palma. Bate palma aí pro Senhor na sua casa. Que nós ensaiamos hoje assim no novo, então vamos lá. Me chamou. Paciência com a gente. Me chamou para cantar com alegria a salvação, me convocou para seguir, eu vou com ele até o fim e viver pra ele. O morrer é conhecer. Palavra pode expressar. Ele é canção do amor no coração do Pai. É isso. Amém. Esse hino não deu certo, irmãos. Travou tudo. Travou aqui a letra do hino. Travou Pedir que tudo. vocês não desvejam. E a gente Vamos volta encerrar e de novo. começar de novo. Ao vivo é assim, né? Vamos tentar de novo ou vamos cantar outra? Não, é esse. Travou aqui a letra e nós nos perdemos, que é um hino novo.
Mas a gente não começou, né? Foi só um ensaio. Foi só um ensaio, irmãos. Então agora Um ensaio pode errar. agora é pra valer, tá bom? Agora é pra valer. Então vamos lá. Vai conseguir fazer? Faz pelo mouse, mesmo é mais fácil. Senão você vai passar direto. Mas é porque tá travando. Não tá indo. Tá vendo? Então vai na mão mesmo. A mão não vai conseguir, né? Tá travando tudo. Falhas técnicas aqui, meus irmãos. Calma aí, calma aí. Esperei com paciência no Senhor, Ele me ouviu. Ai, o nosso computador travou. Pega lá meu celular. Ah, tá aqui. Amém, Jesus. Deixa eu ver se eu consigo. Agora vai dar certo, Kiane. Seja bem-vinda. Irmãos, todos sejam bem-vindos. Hoje a gente está tendo falhas técnicas aqui, mas vamos lá, não vamos desistir não. Vamos ver como é que vai sair aqui. Não é fácil não, essa música é difícil, mas né, agora que a gente começou, vamos até o fim, né? Como que chama mesmo? Vou procurar aqui. É maior do que a vida. Maior que a vida. Melhor que a vida. Melhor que a vida. Melhor que a vida. Tá funcionando normal, ó. Melhor que a vida, Piper, de John Manolo. John Manolo. É o John Piper e o John É John Piper e João Manolo. John Manolo. John Porque nós estávamos brincando aqui. É a música do John Piper e o cantor é o João Manolo. Aí nós falou John Manolo. Aproveita e falar pros irmãos, dá uma olhadinha lá no candeeiro. Dá uma olhadinha no candeeiro. Tem umas músicas lindas lá, irmãos, do Candeeiro. Lá tem a Heloísa Rosa, não, Ana Heloísa, que a gente já cantou algumas músicas dela. E tem esse João Manô também. Então vamos lá, agora vai dar certo? Uhum. Mas deixa aí. Pode começar. Tem que ter um segundo. Hã? É o inimigo. Tá repreendido. Vamos lá. Gente, é mesmo. Vamos orar, porque eu não orei, tá vendo? Não orei hoje, só li a palavra. Então agora nós vamos orar para dar certo, tá bom? Então ore conosco, Senhor Deus. Oh, Pai, gracioso e maravilhoso é o Senhor. Bendito de toda honra, bendito de toda glória. Senhor, nós estamos aqui iniciando mais uma live, Senhor, para falarmos de Ti, para termos comunhão contigo e com nossos irmãos, para nos lembrar que o Senhor é o provedor, o nosso mantenedor, o nosso salvador. Que o Teu Espírito, Senhor, venha direcionar essa live, que corações sejam edificados, que vidas, Senhor, sejam renovadas, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada um que está participando dessa live, Deus, pois nós somos totalmente dependentes de Ti e precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, Nossa vamos cantora lá. saiu, sumiu. A Ana. Agora é a vez da cantora. Cantora, vem cá. Me chamou para cantar a alegria da salvação. Convocou para seguir, eu vou com ele até o fim. Viver pra ele, morrer é o conhecer, é o então.
pode o expressar. Ele é a expansão do amor do coração do Pai. Para cantar esse hino. Nós ensaiamos, ficou tão bonito no ensaio, irmãos, mas eu vou deixar um pedacinho da letra aqui para vocês. Diz assim: me chamou para cantar com alegria a salvação, me convocou para seguir e eu vou com ele até o fim. Coloca outra que a gente cantar. E o viver é para ele, o morrer é conhecê-lo, é lucro, então. Sua graça é melhor do que a vida, nenhuma palavra pode expressar. Ele é a expansão do amor, expansão mesmo, do amor do coração do Pai. E ele é mais glorificado em mim, quando estou mais satisfeito nele. E o viver é para ele, e o morrer é o pertencer. É lucro então, o morrer é pertencer a ele, é lucro então. O Pai o deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua o confesse como Salvador. Digno é o Cordeiro de desatar os 7 selos. Resgatou povos de toda a língua, toda raça e toda cor. O Pai o deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua o confesse como Salvador. Digno é o Cordeiro de desatar os 7 selos. Resgatou povos de todas as línguas, todas as raças e toda cor. Amém? Olha que letra maravilhosa, irmãos. Então nós vamos ficar devendo aqui para os irmãos. Nós vamos voltar na próxima oportunidade, né? E louvar esse hino. Então vamos cantar um outro hino. Qual que nós... Pode ser um hino que a gente já cantou, né? Não é de hoje, né? Vai da Ana Heloísa, que você já tá mais... Qual? Qual é o Agostinho? O ódio de alegria, Agostinho? Pode ser. Pode ser. Vamos cantar então da Ana Heloísa, porque era pra gente cantar... A irmã Alessandra deu a sugestão de a gente cantar Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça? Qual? Qual, irmã Alessandra? Fala aí, do irmã Alessandra. Reformédio, a Maravilhosa Graça, aquela... A graça... Incrível Graça? É Incrível Graça. Incrível Graça. Incrível Graça, irmã Alessandra? Eu acho que não. Maravilhosa Graça, não sei. Se for... Então vai esse mesmo. Irmãos, hoje o dia que nós ensaiou mais não tá dando certo, né? Misericórdia. Tá dando certo. Só não cantou até o final. Yes, né? É Incrível Graça. Como é que começa?
Mas nós vamos preparar aqui o da irmã Ana Heloísa. Eu sempre confundo o nome dela. Que é um hino muito bonito também. Esse hino fala que nós éramos secos e rasos em solo. Era seco e raso o solo do meu coração, como um galho morto atirado pelo chão. Quem me via já não queria regar, afinal o que de bom poderia brotar. Mas um dia o jardineiro se aproximou, com cuidado e maestria. Em viver a plenamente me fez habitar, e algo bonito em mim começou a brotar. Era a alegria, o fruto que vem depois do amor. Basta um pouco d'água, ela floresce e dispersa toda dor. É doce o destino a se chegar, é doce o caminho a caminhar. Passo a passo eu vou seguir, sem temer o que há de vir. Eu sei que vou viver pra crer e ver essa alegria que traz vida de novo, que traz vida de novo. Cada dia até o fim, como flor de cacto, ela resiste ao vento. Forte e imponente, ela transcende todo o tempo. Surge em meio ao caos das minhas lágrimas e transforma um lamento triste em pura graça. Mas sozinha ela eu não posso desfrutar. Se eu a recebi, eu preciso compartilhar. Em um mundo triste que não liga pra ninguém, eu bem quero ela para se eu quero bem. É a alegria, o fruto que vem depois do amor. Basta um pouco d'água, ela floresce e dispersa toda dor. É doce o destino a se chegar, é doce o caminho a caminhar. Passo a passo eu vou seguir, sem temer o que há de vir. Eu sei que vou viver pra crer e ver essa alegria que traz vida de novo, que traz vida de novo. Sabe a hora certa de chegar, mas nem sempre ela parece durar. Não se engane, ela só descansa sobre o mesmo chão, esperando pela próxima estação. Passo a passo eu vou seguir, sem temer o que há de vir. Eu sei que vou viver pra crer e ver essa alegria que traz vida de novo, que traz vida de novo. Aleluia, Jesus! Deus é bom! Esse deu certo, irmãos. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus! Seja bem-vinda a todos os irmãos e irmãs. Irmã Lênia, Vilma, Patrícia, Rebeca, irmã Alessandra, todos vocês que estão aí. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor.
E se Deus quiser, né? Quarta-feira, presencial. Patrícia pediu a Ana Valadão. A Ana tá aqui. Irmãos, Fala com ela aqui aqui direto, Patrícia. aqui é só improviso, mano. Um dia, quem sabe, a gente chega lá. Amém. Só pra você ter uma noção, quem tem que tocar o violão é a Cintia e eu cantar. Tá bem feito. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Muito bem, cantora. Parabéns. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou aqui pedir para o nosso amigo Daniel nos ajudar aqui. Daniel que vai conduzir a exposição bíblica da palavra aqui conosco. Eu quero apenas ouvir, estar também conversando aqui com vocês, meditando sobre a palavra do Senhor, né? Como que o Daniel, pode pedir aí para você participar, não sei como é que faz, rapaz. Como é que você me ajuda aí com esse negócio? Deixa eu fechar a porta aqui. Cadê ele? Cadê meu amigo Daniel? Diácono Daniel. Tá aí, ó. Lana Iota, rapaz. Os filhos. Por enquanto, daqui a pouco a casa enche. Como é que faz? Visualizar. Vai aparecer. Cadê meu amigo Daniel? Que eu quero ver onde é que ele tá. Olha aí, rapaz. Concentrado, meditando na palavra. Ele tá tocando violão, não sei. Vai Concentrado. ser, irmãos. Seu Daniel. Primeira vez que eu mexo nesse negócio aqui, não sei como é que funciona. Tá bem, tá bom. Não sei se tem que ligar áudio, tudo certo, né? Tá ótimo. Tá ouvindo certinho. Então tá bom, então. Passou perfume? Passei, cheiroso. Até pensei em colocar máscara, mas aí eu lembrei que não precisa. Já pegou Covid? Já tá imunizado? Já. Tô vacinado já. Bom demais. Daniel, eu chamei você aqui, convidei você, porque como expositor da palavra, pastor de jovens da nossa igreja, já estava mais que na hora, né? Você poder dar uma palavra aqui para nós e o tema, né, que você vai expor, você já me passou antecipadamente, achei muito bom. Tenho certeza que nós vamos ser edificados aqui e eu quero estar acompanhando com você. Então você está com a oportunidade para estar falando aí. Obrigado. O tema, na verdade, inventei na hora aqui, porque é difícil dar tema, né? Você pode até planejar, seguir um esboço, né? Mas você acaba fugindo dele, então o tema sempre é difícil de dar. Mas o pastor pediu o tema, não falou o tema, e eu vou falar o tema, que o pastor já falou que tem um tema, né? Quero ouvir. Eu tava essa semana, né? Pensando, meditando em alguns textos da Bíblia, pensando mesmo em algumas coisas que estão acontecendo e é alguma coisa evidente, todo mundo tá vendo, né? A pandemia e a repercussão que ela tem entre as pessoas, os ímpios, e entre a igreja também. E essa repercussão que a pandemia tem dentro da igreja, ela é bem diferente, né? Parece que cada crente está pensando de uma forma a respeito disso. Eu vou só colocar meu celular para carregar aqui, Tá. porque deu 20% aqui. iPhone não presta não, bateria desse. Tava 69 iPhone não presta, se você quiser. Começou. Tava 69 quando começou, agora tá 20. iPhone não presta não, se você quiser trocar comigo, fica tranquilo, fica à vontade. Bateria deles não presta não. Eu até tava falando Pode ali, minha esposa veio aqui correndo e trouxe o carregador pra mim, rapaz. Até tava brincando. Já fiz Ana Lívia, né? Manda um abraço. Você não falou o tema, eu quero ouvir o tema. Fui interrompido aqui. Eu achei tão chique. Não sei se tá carregando. Se cair aí, o pastor continua. Até tava seguro aqui. Ana Lívia, né? Essas lives, elas têm proporcionado cada coisa, né?
pregação, em live. Tem pastor que já bateu na esposa, tem pastor que já soltou o pão na frente das câmeras. Tomara que nós não cometamos as gafes dessas. Só o pastor Diego tocando com o violão desafinado, né, pastor? Você viu que... Mas ficou bom. Você descobriu, né? Você viu por que a gente não conseguiu tocar hoje. Não foi porque eu não consegui tocar. Foi outra coisa. Foi um ensaio, mas assim. É porque a gente saiu pouco e eu só ali caladinho. Errei tudo. Vamos lá, então. Eu ia falar o tema, né? O celular apitou que a bateria. Voltando, né? O que eu estava falando, a gente está observando tudo isso que tem acontecido com a pandemia e como as pessoas têm pensado a respeito disso. E vídeos, né, de pastores, né, entre aspas, falando sobre isso. E então cada crente parece que está pensando de uma forma, o ímpio tem uma opinião sobre a igreja. E como que fica a gente, né? Pessoas que não têm ali uma repercussão muito grande do que fala, do que faz. Mas como a gente está vendo isso, como a gente deve perceber essas coisas que estão acontecendo. Então, eu separei aqui uma meditação rápida a respeito disso. E o pastor pediu um tema, eu falei rápido assim, e a gente vai trabalhar em cima disso. Eu vou falar sobre o misticismo moderno e os sinais do verdadeiro crente, né? Então, existe um conflito, então, vou colocar só 2 pensamentos, que é um pensamento do misticismo moderno, que é um misticismo novo, né? Com novas roupas, né? Versus, ou em contrapartida, ao que é ser uma igreja de verdade, o que é ser um cristão verdadeiro, né? Então é isso. Primeiro, quero colocar uma base sobre isso que a gente está falando. Às vezes eu falo misticismo moderno, mas os irmãos às vezes não têm uma ideia sólida do que é o misticismo, né? O misticismo é algo antigo, muito antigo, desde quando o homem foi feito, desde quando o homem foi criado por Deus, e ele passou ali a se reunir e até mesmo fazer outro Deus diante deles, e várias outras coisas, né, que colocavam no coração desses homens alguma esperança ou algum propósito para a vida deles. Então eles inventavam tipo rituais, amuletos. E isso é o misticismo, né? O misticismo atual, não falando dentro das igrejas evangélicas, mas o misticismo atual a gente está muito relacionado com, por exemplo, pessoas que acreditam em horóscopo, feitiçaria, né? E existem várias outras coisas que a gente pode classificar como misticismo, nós, cristãos, né? E evangélicos. Mas também existe um misticismo dentro da classe evangélica. Vou aqui, mais uma vez, definir, então, o que é misticismo, para esclarecer. Então, seria, basicamente, artifícios que o homem usa como rituais, amuletos, palavras mágicas para obter alguma coisa, algum benefício para eles. Por exemplo, na cultura antiga, né, quando você queria ter uma colheita boa, você subia numa montanha, oferecia uma oferenda ali para um deus da colheita, e esse deus, então, favorecia você, fazendo com que chovesse na medida certa, que a terra desse o fruto necessário. E eles colocavam ali, então, aquele resultado da boa colheita naquele ritual que ele fez, naquele Deus que ele criou ali para ser o amuleto dele, né? E existiam sacerdotes na época que vendiam palavras mágicas para você falar, quando você for fazer o ritual, você fala dessa forma. Porque quando você falar assim, o Deus lá da montanha vai favorecer você na colheita. Então, era assim que ocorria o misticismo. E tem várias outras formas, né? Tinham os deuses que favoreciam nas guerras, os guerreiros, né? O Deus que favorecia no amor. Então, você falava ali as palavras mágicas, fazia o ritual, e o Deus do amor trazia a pessoa amada para você. Então, assim, tá vendo? Tanto que é parecido com o que acontece hoje.
Se a gente for levar ali para feitiçaria, né? Existe macumbas, né? O povo brinca assim, né? Mas existe, tem gente que acredita nisso e faz. Uma mandinga, pega a calcinha ou cueca, sei lá, enrola não sei na onde. Isso é misticismo. Crentes, né? Que vão para a igreja, fervorosos, falam em língua e o coração deles tá ali pedindo para Deus aquela pessoa amada que ela quer muito para alegrar a vida dela, tá vendo? É misticismo. Porque quando você vem para a Bíblia, você vai ver que o que envolve os desejos e a vontade de um verdadeiro cristão a respeito das suas petições, do que ele pede para Deus, não tem nada a ver com ambições egoístas nossas, relacionadas a coisas que mais parecem a misticismo do que ser realmente crente, né? Isso eu estou falando com luz da palavra. Quando você lê a Bíblia de forma sincera. Mas se você não lê a Bíblia, aí você fica à mercê do misticismo moderno. O que o misticismo moderno fala para você que o que você tem que fazer, aí você, nossa, eu tenho que fazer isso, porque ó, o cara tá usando o nome de Deus, então eu tenho que fazer isso. Essa semana eu vi um cara falando que dia 30 vai ter gente morrendo nas calçadas. E os crentes têm que preparar, passar, ungir a porta, ungir a janela, ungir a roupa, né? Aí um crente que não lê a Bíblia vai logo e vai pensar assim, eu vou ter que ungir minha roupa para me sair na rua, senão eu vou cair morto na calçada. O cara fala ali 40 minutos usando um monte de gírias evangelicalísticas e em momento nenhum ele cita um texto bíblico. Aí um crente vê aquilo e fala assim, ué, será que isso é verdade? Isso nem poderia passar pela nossa mente. O que nos guia, o que nos direciona para o que é a verdade é a Bíblia, a palavra de Deus aqui, ó. Se alguém está falando alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, a gente analisa e descarta. Aqui eu dei um exemplo aqui, mas a gente pode, depois o pastor, se quiser aprofundar mais sobre esse assunto, pode ficar à vontade. Então, o misticismo moderno... Desculpa, antes de interromper, a irmã comentou, deu um exemplo dos ciganos, né? Sobre essa questão de horóscopo, de consultar sorte, lemão, essas coisas. Isso, a Rebeca falou que tem até na igreja. Tem. Lebanaia para dar credibilidade. Solta um lebanaia para dar credibilidade, Não, gente, aquela virou piada, um aspecto. Isso é triste, porque essas coisas na igreja virou piada. Hoje mesmo a Ana Livre que mostrou um vídeo para mim, que a maioria das coisas que eu vejo é a Ana Livre que me mostra nas redes sociais, ela é conectada. Aí um irmão lá falando no Lebanaia, tocando teclado, ele tava tão inspirado ali no Lebanaia, que na hora que ele tava tocando o teclado, ele derrubou o teclado no chão, assim, né, cara? Brutalidade. As pessoas não perdem a noção, né? A cultura evangelicalística, mística, virou outra coisa, que foge da Bíblia e se a gente não ficar esperto, a gente acaba acreditando e dando importância para essas coisas, né? E essas coisas vai abalando. A gente não deveria abalar a gente. Porque a palavra é bem clara. Eu vou ler aqui um texto com os irmãos a respeito do que é, né, a verdadeira igreja, quais são os sinais, né, do verdadeiro cristão. E até na escolinha bíblica, né, que a gente faz pelo WhatsApp, eu falei sobre a obediência que nós temos a Deus, como que ela funciona, né? A obediência a Deus é como se fosse um sinal que o verdadeiro cristão dá. E outra coisa também, que é como um sinal que o verdadeiro cristão dá, é também a compreensão das coisas. Se você está compreendendo bem o que está acontecendo no mundo, à luz da palavra de Deus, é um sinal é um sinal que você está dando de que você se converteu, que você está entendendo a mensagem da palavra de Deus, o que Cristo ensina. Mas se você está dando um sinal de acreditar no misticismo moderno, é sinal também de que você não está lendo a Bíblia sinceramente, ou até mesmo não está unido à igreja verdadeira. Isso é grave. Então, para a gente passar para o texto aqui, né, que eu ainda não li, quero aqui então definir
o que é o misticismo moderno. Então, o misticismo moderno é isso. São palavras mágicas que as pessoas usam, artifícios, né? Ungir as coisas para obter algum favor de Deus. E os ritos, né? A forma como ele enxerga o mundo também, né? De acreditar que o que uma pessoa está falando, um sacerdote está falando ali é a verdade, não medindo com a palavra de Deus. Isso é o misticismo moderno. Por exemplo, na antiguidade, quando um sacerdote, um mágico chegava em uma cidade, ele vinha ali com as palavras mágicas novas, recentes, e vendiam para as pessoas acreditar aquilo e levar para os seus rituais, para aquilo ali para obter favor, ou até mesmo vinha com revelações novas, né, do que estava acontecendo. E essas revelações, então, impressionavam as pessoas. Isso é o misticismo. Os crentes também gostam disso, parece que os crentes místicos, né? Eles parecem que eles estão ali, a vida deles está apática, o evangelho deles parece que não está dando muita fogo no coração deles. Aí vem uma revelação nova que estremece, né, eles gostam disso. Então, eles precisam de uma revelação nova do que está acontecendo para eles ficar, né, energizados. E isso não passa da mesma filosofia mística que vem desde a antiguidade até hoje. Não muda nada. Daniel, Então, esse é o misticismo moderno. Pode falar, pastor. a Rebeca comentou do horóscopo, né? Tem crente que ainda consulta horóscopo, né? No jornal daqui, naquele jornalzinho e tal. Aí seria muita inocência, né? De um cristão consultar um horóscopo. Mas tem muito cristão que diz, eu não consulto horóscopo, é coisa de bruxo. Mas ele gosta de um horóscopo gospel, né? Ele precisa ouvir uma música gospel que fale sobre algo que ele precisa ter, alcançar. Mesmo que não fale nada sobre... É o misticismo moderno. É o misticismo, é um horóscopo. Você não precisa abandonar o seu pecado propriamente, né? De forma prioritária. Você não precisa amar Cristo, os seus atributos, desde que Deus te dê as coisas, né? Então ele vai para a igreja para buscar uma palavra de um horóscopo. O que você tem para mim hoje aí? Olha, vai abrir negócios para você, as portas vão se abrir, nunca é coisa ruim, né? É sempre só coisa boa. É um horóscopo moderno, né? E o que a gente vê praticamente assim, infelizmente, em muito lugar, antes de falar algo do horóscopo, ele fala assim diz o Senhor, né? E falsificando a palavra do Senhor. Deus não mandou essa pessoa falar isso, e ela está falando em nome de Deus, algo que Deus não mandou ela falar. Ela diz, vou te dar uma palavra profética aqui. Isso é um horóscopo, gospel, né? E misticismo puro. Justamente. Então, o misticismo é isso, né? A irmã até comentou, tudo idolatria. A idolatria, então, é essa ambição, né, egoísta que o homem tem para alcançar os seus fins egoístas, né? Então, o misticismo moderno também está relacionado com isso, com a idolatria, com a perversão da verdade, né? Usa o nome de Deus, como o pastor falou, para dar credibilidade para aquilo que ele está falando. Mas o fim é sempre esse. É idolatria, atrair alguma bênção, né, que a pessoa almeja. É também trazer essa palavra, trazer essa revelação impactante que estremece, que chama a atenção. O misticismo moderno se baseia nisso, porque é misticismo porque se assemelha muito ao que as pessoas faziam, né, antigamente. Isso faz até hoje, e a igreja evangélica aí tem algumas igrejas que têm abraçado esse misticismo. Mas então vamos lá para o que é a igreja verdadeira, né? Na hora que o pastor me chamou, eu até estava escrevendo uma frase aqui para definir então o que é a igreja verdadeira. Estava anotado aqui no meu caderno de anotação. Eu acho que eu ouvi isso do José Mabessa. Tudo que é uma frase assim que resume algo, eu pego e anoto, né? Para depois virar uma pregação, porque tudo que eu prego às vezes é baseado em uma simples frase, seja da Bíblia, seja de um cristão verdadeiro, né? Do irmão nosso.
do pastor Diego. O pastor Diego já me deu várias frases, né? Um dia ele falou assim que, não vou lembrar agora direito, mas que a gente luta com os leões, né? No mundo. E os leões, às vezes, estão ao nosso redor. E, às vezes, o maior leão somos nós mesmos, né? A gente mesmo que está nos sabotando, pecando, desagradando a Deus. E isso vira uma pregação futuramente. Então, que diz assim, Eu acho a que foi respeito, você que então, me do que falou é isso a aí. verdadeira igreja. A igreja são todos os né? Vamos lá. Então, o, o misticismo moderno, eu creio que os irmãos já ficaram aí cientes do que é, já serviu como base. Agora vamos para o oposto disso, né? Que é o sinal de uma verdadeira igreja, de uma verdadeira comunidade, de um verdadeiro cristão. Principalmente aquilo que eu falei no início. Várias pessoas, crentes, não crentes, estão comentando sobre a pandemia, tendo suas conclusões, e são conclusões distintas, diferentes umas das outras. Mas o que é, então, como a igreja deve se ver, biblicamente falando, né? Essa frase aqui que está anotada. A igreja são todos os participantes do corpo de Cristo, unidos a Cristo pela eleição, conversão e iluminação, havendo Deus enviado seu Espírito aos corações dos homens. Então, quando você vê uma igreja verdadeira, ela se baseia nessa base, né? Esse é o pilar de uma igreja verdadeira. São pessoas participantes do corpo de Cristo, unidos a Cristo pela eleição, ou seja, pela vontade soberana de Deus, pela conversão, pela iluminação, né? Deus esclarecendo as coisas, e havendo Deus enviado seu Espírito ao coração desses homens. Então, essa é uma característica da igreja universal, né? Aí, todos os crentes reunidos pelo mundo, aqui na nossa região, na região diferente, dentro de Goiânia, no interior de Goiás, no Brasil, no mundo. Essa é a característica geral. Mas também é a característica local de uma igreja. Por exemplo, nós, do Ele Forte, né? Qual é a nossa característica local como igreja de Cristo? São pessoas participantes do corpo de Cristo, unidos a Cristo pela eleição, conversão e iluminação, havendo Deus enviado o seu Espírito ao nosso coração. Essa é a nossa característica local. Então, não foge dessa definição, né? Então, quando a gente vê o cristão acreditando no misticismo moderno, é porque ele se perdeu nisso aqui em quais questões? Primeiro, essa depende de Deus, a eleição. Ela é totalmente dependente de Deus. Nada que a gente faça faz com que a gente mereça ou alcance a eleição. A eleição é um ato soberano de acordo com a livre vontade de Deus. Deus decide fazer você um participante do corpo de Cristo. Então, o cristão místico, ele pensa o quê? Eu vou precisar me ungir aqui agora para Deus me proteger ali fora. Tá vendo? E assim, eu dei um exemplo besta aqui com o que está acontecendo agora, né? Pandemia, as pessoas estão morrendo mesmo de doença. Então, eu preciso daquela unção lá que aquele pastor falou. Porque se eu não ter aquela unção, eu vou perecer. Não. O que Deus faz por você, fazendo você um participante do corpo de Cristo, independe do que você faz. Isso é eleição, né? E sim, a gente pode ir para vários outros exemplos. Conversão. O que é a conversão? É aquele desviar do caminho, né, largo que leva à perdição. A conversão é o que? É você passar a trilhar o caminho estreito que leva à vida eterna. É a união com Cristo que faz com que você seja apto a obedecer a Deus, né? É daqueles sinais de obediência que definem um verdadeiro cristão. E a iluminação, que é aquilo que vai, então, nos diferenciar dos
crentes místicos, né? O crente místico, ele está acreditando em coisas que ele ouviu, ele viu na pregação, ele ouviu numa música, e aquilo ali se tornou a palavra dele. Mas o cristão verdadeiro, não. Ele lê a palavra de Deus, ele ouve uma pregação, filtrando ela com a palavra de Deus, e aquilo ali se torna, então, a sua verdade, né? Por exemplo, você não vai acreditar numa pessoa que fala que você tem que ungir a sua porta, porque senão o espírito da morte vai entrar na sua casa dia 30 e vai te matar. Por que você não deve acreditar nisso? Porque não é o que você faz ungindo na porta que vai te salvar. É o que Cristo fez por você, né? E pode ser que o crente morra, né, nessa pandemia aí, mas qual que é a esperança dele? Se ele morreu, qual é o fim dele? Nós sabemos. O nosso fim é estar com Cristo. Essa é a nossa esperança. É reinar com Ele na vida eterna. Então, assim, se a gente vai morrer hoje, ou esse mês, ou nessa pandemia, tudo bem. Mas se a gente vai morrer quando Jesus vier na glória, né, no dia do Senhor, amém também. Então, assim, não independe da hora, do momento. O nosso coração está firme nessas promessas que Deus fez na sua palavra. Isso é o que nos dá, então, alegria, paciência, esperança, paz. São aqueles frutos que o Espírito então produz na gente. Então, essa iluminação, eu até li 3 textos aqui, Efésios, Colossenses, Filipenses, e Paulo, impressionantemente, no primeiro capítulo, fala a mesma coisa. Ele fala sobre um pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele fala sobre a gente viver de forma digna, que frutifica, crescendo em todo o conhecimento de Deus. Isso é uma característica do cristão verdadeiro. Ele está sempre crescendo no conhecimento de Deus. A iluminação é o que Deus está te ensinando, à luz da sua palavra. Então vejam que você acreditar em coisas que pessoas falam, que está fora da palavra de Deus, rituais, novas revelações, isso é tudo misticismo, porque não está na palavra de Deus. Mas o que as pessoas falam, o que você lê na Bíblia, ou que o pastor Diego, o pastor que você admira, prega, estando na Bíblia, então você acredita. Porque isso é Deus iluminando o seu coração, é Deus fazendo você compreender, conhecer Ele, crescer nele em conhecimento. Então, vejam que quando a gente então fala de pensamentos diferentes acontecendo dentro do meio evangélico, é justamente por causa disso. O crente místico, ele não está lendo a palavra de Deus, ele está acreditando nessas coisas, essas coisas estão tirando a paz dele, estão abalando ele, estão tirando a esperança dele. Já o crente não místico, né, o crente verdadeiro, a base dele, então, são essas coisas. Eles creem nisso, que eles são participantes do corpo de Cristo. Eles estão unidos a Cristo pela eleição, pela conversão, e eles estão sendo iluminados a compreender e crescer no conhecimento de Deus. E outra coisa, que é a mais importante, né? Tendo o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, sendo fundamental para tudo isso acontecer. Desde a eleição, a conversão e a iluminação. Então, vamos ler aqui um texto em Colossenses, capítulo 1, verso 9, e a gente já finaliza isso aqui. Lembrando disso, né? Que a nossa leitura que a gente deve fazer do momento, da pandemia, não deve se enveredar por lados do misticismo aí. Mas a gente tem que ler a palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, sabendo que isso é o que faz, isso é o que realmente importa. A gente está sendo ensinados por Deus, né? Iluminados, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9. Vou ler até o 14. Isso é
é um micro resumo do Evangelho, né? Do que é a igreja, do que é a igreja de Cristo aqui na Terra. Eu vou ler também o de Filipenses. Eu gosto do de Filipenses, que fala a mesma coisa, de forma mais resumida ainda, mas ele fala sobre para a glória e louvor de Deus. Eu gosto mais disso. A gente viver para a glória e louvor de Deus. Mas primeiro vamos ler em Colossenses capítulo 1, verso 9, depois a gente lê Filipenses capítulo 1, verso 9 também, iniciando do verso 9. É a mesma referência de Colossenses e Filipenses, mas vamos ler primeiro Colossenses. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha o que Paulo está aqui, então, falando para essa igreja. Desde o dia que Paulo, então, teve notícias dessa igreja ali, ele não deixou de orar por eles, de pedir a Deus para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A oração de qualquer ministro, né, que prega a palavra de Deus, de qualquer pastor, é essa. Que aquelas pessoas que estão ouvindo, elas sejam cheias de todo o pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para a igreja? Isso é uma coisa que todo crente deveria responder de forma fácil, mas não é fácil responder. Qual que é a vontade de Deus para a igreja aqui na Terra? A vontade de Deus para nós é que a gente viva para Ele por louvor da sua glória. Aí a gente abrange isso. Como que você vive para Deus por louvor da sua glória? Tudo que você faz, todos os seus sentimentos, seus desejos, suas afeições são para isso, são para adorar a Deus, são para glorificar a Deus. Se qualquer outra coisa que você está fazendo nesse mundo não é para glorificar a Deus, você está fazendo tudo errado. Você está que nem um ímpio, vivendo nesse mundo sem propósito, sem sentido. Porque o propósito das nossas vidas é esse, né? Daniel, É saber qual que é a vontade de Deus aqui para nós, então. Que é isso, viver para a glória de Deus. Sim, pastor. Daniel, você falou uma coisa muito interessante aí, só dar um complemento. Você leu em Gálatas, e os Gálatas, eles tinham entendido o evangelho, mas eles estavam trocando o evangelho por tradições. E, infelizmente, é o que vemos e ainda é um perigo para nós, né? Nós trocarmos o evangelho. De tudo que você falou aí, a gente pode resumir: a pessoa que abraça o misticismo, ela abandonou antes a Bíblia. Porque quando você não tem a Bíblia, quando você não obedece os mandamentos, não lê, não segue, não estuda, você vai se apegar a alguma outra Bíblia, alguma outra palavra. E geralmente nós temos denominações, e isso pode acontecer até mesmo na nossa denominação, se a gente abandonar a Bíblia. Na nossa igreja, lá do Ele Forte, se a gente abandonar a Bíblia, a gente vai achar outra Bíblia, entre aspas, né? A gente vai achar tradições, costumes, ou palavras que seja do pastor, que vem como uma palavra com autoridade bíblica. Então, o problema da igreja que deixa a Bíblia é esse. Ele nunca fica só sem a Bíblia, ele vai encontrar uma tradição. E quando a gente abandona o evangelho, a gente não tem Cristo. É o que você falou aí, a gente perde Cristo, perde o evangelho, perde a referência, e aí a gente não tem mais a condição de nos tornar, de ser considerado igreja. Né? Justamente. Deixa eu ver aqui se eu acho o texto de Efésios também aqui. Vou deixar ele separado aqui também. Tá aqui também. O texto de Efésios não é o que eu tava separado. Então, irmãos, continuando aqui que eu estava falando, a oração de Paulo e a oração de todo ministro e pastor verdadeiro da igreja, né, do corpo de Cristo é essa. Que a gente seja cheios, né, do pleno conhecimento da vontade de Deus. E voltando aqui para os dias atuais, né? Muito se fala sobre o fim, né? Deus está mostrando, falando aos crentes, alerta, porque essa pandemia aí, Deus vai falar sempre, irmãos. Deus sempre fala através das situações, das coisas.
Mas tem gente anunciando o fim, né? De forma leviana aí, que nem Jesus mesmo, o Filho de Deus, ele não achou necessidade de dar data, de falar, e tem gente fazendo isso, só pra você ver que loucura, de dar datas, né? De falar sobre o fim, né? E quando a gente fala sobre o fim, né? A gente precisa só falar o que está na Bíblia. Capítulo 25 de Mateus, né? Capítulo 25, 26, alguns textos de Apocalipse, Tessalonicenses. A gente tem ali coisas que falam sobre o fim. Mas essas coisas nunca são para dar medo ou para trazer uma notícia bombástica para energizar a igreja, não. O fim, na Bíblia, ela está falando sobre Deus separando ali o bode da ovelha. Para quê? Para que a ovelha seja considerada uma bendita de Deus, uma bendita do Pai, separada antes mesmo da fundação do mundo, para viver a alegria eterna. Quando a gente fala de fim na Bíblia, a gente está falando sobre esperança, sobre coisas alegres. E tem gente que usa ali de meios sensacionalistas, de emoções, para falar sobre o fim, de uma forma assim que as pessoas ficam com medo, espantadas. Esse nunca foi o propósito de falar sobre o fim na Bíblia. Então as pessoas fazem isso Daniel, te interrompendo aqui, né? transmitir a verdade, mas é só para ter ibope mesmo, é uma coisa louca isso. Pode falar. É só para te informar que nós temos 2 minutinhos, só para você poder concluir aí para nós. Essa live aqui, rapaz, tinha que ser 1 minuto, 1h30, pelo menos, no mínimo. Então vamos lá, então, para finalizar, irmãos. Então, seria isso. Esse contraste, né, do misticismo moderno com a verdadeira compreensão e visão de um cristão verdadeiro, da igreja de Cristo verdadeiro. A igreja de Cristo verdadeiro, então, ela está baseada nisso, no pleno conhecimento da verdade, né, do pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Aí, vou ler rápido, porque nós já está terminando. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vejam que Paulo está falando aqui é grandioso. Nós, crentes verdadeiros, precisamos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento. Então, é o oposto do que é o misticismo moderno. Beira a loucura e ao, sei lá, a brincadeira, né? E continuando. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria, dando graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Tá vendo? O fim, tá falando sobre o fim. Mas a alegria da igreja é essa. A gente ser participantes dessa herança, né, dos santos do reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, ó, o que importa para nós é isso, que nós fomos perdoados, nós fomos salvos e nós somos herdeiros dessa graça, né? Dessa maravilhosa graça que é a salvação, você participando da família de Deus. Olha que ele fala, herança dos santos no reino da luz, né? E para finalizar, para a gente então saber como a gente responde àquela pergunta, qual é o propósito da igreja aqui na Terra? Colossenses, Filipenses. E o tempo nosso foi embora. Filipenses capítulo 1, verso 11. Cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então esse é o propósito da nossa vida aqui, irmãos, na Terra. Viver para Cristo, unidos a Cristo, para louvor e glória de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade pela paciência de todos os irmãos que ouviram até aqui. Espero que os irmãos tenham compreendido. Foi bênção. E olha aí, tá faltando 20 segundos ainda, Daniel. Muito obrigado, Daniel. Deus abençoe você, Ana Lívia, grandemente, toda a nossa igreja. Se Deus quiser, quarta-feira nós vamos estar nos vendo. É isso aí, a palavra de Deus foi pregada, que a gente possa continuar na palavra.
Deus abençoe a todos. Deus abençoe comandante pastor Daniel, diácono Daniel. Ó.